Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e eu creio que Atos, para nós, é um tipo de exercício muito importante, porque vai nos ensinar e nos ministrar como um espelho aquilo que eu e você precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Eu creio que esse capítulo, e nós estamos assim diante de um dos capítulos que são preciosos. Nós estamos diante de um dos textos históricos mais questionados, mais trabalhados e mais apaixonados que nós temos do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos diante de um texto que fala sobre o primeiro concílio da igreja, o concílio da igreja de Jerusalém. Foi um momento histórico marcante, foi o primeiro momento que historicamente a igreja se reúne para discutir questões importantes para o futuro dessa igreja. Eles estão trabalhando questões que chegam a essa igreja, estão trabalhando questões que estão mexendo com essa igreja, estão, na verdade, decidindo coisas importantes para que essa igreja permaneça. Sem fazer nenhuma paráfrase, mas ao mesmo tempo fazendo, eu creio que esse texto seria, para nós, como título do sermão, seria ser ou não ser, eis a questão. Não vou fazer uma paráfrase aqui com Hamlet, nem Shakespeare, nada disso, mas entendermos que como acontece esse primeiro concílio. Havia um grupo de fariseus que se converteram ao cristianismo. Lá pelo versículo 5 você vai encontrar esse grupo que está no seio da igreja. E é importante entender isso, que o grupo dos fariseus foi o grupo que mais se debateu com Jesus. E agora estão no seio da igreja, se converteram. Do versículo 1 até o versículo 5, Barnabé e Paulo chegam na sua primeira viagem missionária e querem contar as bênçãos que aconteceram ao longo de todo esse processo missionário. E eles começam a contar sobre a conversão de pessoas, a transformação na vida dessas pessoas. E à medida que eles vão contando, esse grupo de fariseus que está no seio da igreja começa a ficar incomodado. Porque eles têm na sua mente ainda aquela questão de que o povo judeu é o povo escolhido, é o povo separado. Eles entendiam que era possível, sim, um judeu receber um gentio, um não-judeu, um gentio, recebê-lo para a igreja. Mas à medida que ele era recebido para a igreja, ele deveria então também guardar os princípios judaicos. Então esse grupo de fariseus começa a querer que esses gentios que se converteram, especialmente os homens, tinham que haver a circuncisão. Tinham que cortar o prepúcio, E eles começam a incomodar e gerar conflito em meio ao seio da igreja com essa questão doutrinária, uma questão de legalidade. E é lógico, Paulo e Barnabé, que vieram da sua viagem missionária, eles não aceitam isso. Porque eles falaram do Evangelho da Graça. E eles estão vivenciando o Evangelho da Graça. E se é graça, eu não posso exigir uma lei que já não opera mais na minha vida. E nós estamos falando de Paulo, que é fariseu de fariseus. Paulo, que é um homem formado para ser o sucessor de Gamaliel, é um rabino. E ele se levanta e disse, não, gente, não é possível isso. E eu acho interessante esse momento, para nós hoje, para mim e para você hoje. Porque naquele momento, quando a igreja primitiva entra essa discussão, essa questão, havia um risco muito grande. Ou nós iríamos ter duas igrejas, uma igreja para os judeus convertidos ao cristianismo e uma igreja para os gentios convertidos ao cristianismo. Então nós teríamos uma igreja dividida.
Ou nós teríamos uma igreja que os gentios agora vão ter que ser convertidos ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo. Então, para eu me converter ao cristianismo, eu tenho que me tornar judeu também, eu tenho que ser judaizante. E se isso acontecesse, se eu tenho que agora, então, ser judeu para ser cristão, então eu sou uma seita do judaísmo. O cristianismo se tornaria uma seita do judaísmo. Como os fariseus eram uma seita do judaísmo. Como os saduceus eram uma seita do judaísmo. Agora o cristianismo seria uma seita do judaísmo. Nesse momento que nós estamos aqui no capítulo 15, é um momento extremamente importante para a história do cristianismo, como eu e você conhecemos hoje. E é interessante porque, como a gente vê a história se repetindo, eu olho hoje, tem gente que está fazendo praticamente uma adoração ao judaísmo. Tem gente que, não sei, está pregando que deve guardar o sábado. Tem gente que está, não sei, pregando que deve guardar as tradições judaicas. Eu acho que são importantes as tradições judaicas. Nós entendemos as tradições judaicas como judaico-cristãs. E quando a gente fala de tradições judaico-cristãs, nós entendemos que guardamos, sim, valores judaicos que são importantes para a nossa história, porque Jesus era judeu, ok? Guardamos, sim, tradições da igreja primitiva, e aí nós podemos falar da igreja católica, porque foi daí que começou o processo do cristianismo. Guardamos sim esses valores, e hoje eu e você somos protestantes, somos evangélicos, porque nós não abandonamos a nossa fé, nós temos uma história com Deus. Mas uma coisa é eu guardar esses princípios, essas tradições, e outra coisa é eu voltar a ser judeu. E tem gente querendo voltar a ser judeu. E voltar a ser judeu, na verdade, é ser uma seita do judaísmo, porque o próprio judeu não vai me aceitar, nem aceitar você, porque você é evangélico, messiânico. Então, assim como nesse momento nós temos aqui uma grande discussão e importante para a história da igreja, eu creio que hoje vale a pena nós pensarmos que igreja nós queremos ser? Que caminho nós queremos tomar? Nós não vamos nem tanto ao sol, nem tanto à lua, né? Um movimento pendular, nós temos que entender que existem coisas que nós vamos guardar, mas outras simplesmente nós não vamos guardar porque nós somos evangélicos. E nós temos uma visão diferente. Por isso houve a reforma. Por isso nos tornamos protestantes. Por isso estamos aqui. Por isso nós tomamos uma nova dimensão e uma nova caminhada. Portanto, nesse momento, a grande discussão aqui que Paulo e Barnabé não aceitam é: se eu vou me tornar judaizante, eu tenho que guardar os princípios judaicos e fazer a circuncisão, então eu estou me convertendo ao judaísmo antes mesmo de ser cristão. E esse não é o projeto de Deus para a nossa vida. O dom de Deus é para uns poucos, os que foram escolhidos, ou é para todos. É um chamado universal de todos os crentes. Esse grupo de fariseus, eles queriam dizer que era para uns poucos, e que eles eram os escolhidos. Mas a gente entende que nós somos chamados e chamadas indistintamente da minha raça, da minha nacionalidade, da minha cor, da minha idade, do meu sexo. Todos e todas são chamados e chamadas por Deus a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A discussão aqui, ela começa então a tomar peso. E aí nós temos um segundo momento.
O segundo momento vai do versículo 6 até o versículo 11. É o testemunho de Pedro. Pedro ouvindo toda aquela história, toda aquela situação. E se você quiser depois em casa fazer um estudo bíblico mais aprofundado, compara Atos 15 com Gálatas 2. Paulo escreve Gálatas 2 exatamente nesse contexto de Atos 15. E houve um momento que Pedro mesmo, diante dos fariseus, diante dos judeus, ali ele ficou na dúvida. E agora? O que nós devemos fazer? E diante da discussão que Paulo e Barnabé começam a colocar sobre a graça, então Pedro toma a palavra. E olha que interessante a palavra de Pedro nesse momento. Se você pegar comigo, você não dormir aí, ver que eu estou... Não escapamos da Bíblia aqui, ó. A partir do versículo 8, ele diz assim: Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, os gentios, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro dá aqui um testemunho extremamente importante nesse momento. E junto com esse testemunho de Pedro, nós temos aqui a primeira chave para eu compreender se uma questão ela é bíblica ou não. Se ela é para ser guardada por toda a igreja ou não. A primeira chave que Pedro nos dá nesse momento é a experiência com o Espírito Santo. Pedro está falando da sua experiência com o Espírito Santo. Ele cita aquele momento que ele foi na casa de Cornélio, Atos 10, e ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele vai para pregar o Evangelho na casa de Cornélio, para o centurião romano chamado Cornélio, e naquele momento a família de Cornélio e todos os vizinhos que estavam ali reunidos, são batizados com o Espírito Santo. E diante daquele sinal, daquela evidência de que todos ali, gentios, são batizados pelo Espírito Santo, Pedro pensa: como eu posso negar o batismo com água, ou seja, entrar para a instituição, para a igreja, através do batismo com água, para aqueles que já foram batizados pelo Espírito Santo? Pedro está falando da sua experiência pessoal com o Espírito Santo. E isso é uma chave importante. Às vezes eu e você vamos ouvir pessoas, vamos entender alguns testemunhos, e há um erro muito grande de eu tentar querer que aquele testemunho se torne uma realidade para mim. É o testemunho daquela pessoa, é a experiência daquela pessoa. Tem gente que ouve e já começa a negar, dizendo: isso não é de Deus. Quem sou eu para negar se é de Deus ou não é? Vamos ver. A primeira chave é ouvir. Entender que aquela pessoa está dizendo que ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E é isso que Pedro está falando nesse momento. Pedro está dizendo: eu tive uma experiência pessoal com o Espírito Santo e com os gentios. E diante dessa experiência que eu tive com os gentios e com o Espírito Santo, eu entendi o Evangelho da graça. E por que agora eu vou pregar para eles o Evangelho da lei? Sim, já foram alcançados pelo Evangelho da graça. A gente às vezes não percebe, mas do capítulo que nós estamos, capítulo 15, para o capítulo 10, que Pedro está falando, se passaram já 10 anos. São 10 anos depois da experiência da casa de Cornélio. A igreja já cresceu, a igreja já está produzindo, já existem comunidades nesse momento que estão se reunindo em nome do Senhor Jesus, estão louvando o nome do Senhor Jesus. E nessas comunidades tem judeus e tem gentios, e os dois estão juntos.
Os dois são juntos. Os dois louvam ao Senhor Jesus juntamente. E aí, por causa desse grupo de fariseus que se levantou, havia o risco de se romper isso. De romper a comunhão. Romper a intimidade desses dois grupos. E dividir a igreja. Mas Pedro, nesse momento, nos mostra aqui que quem sou eu? Sou eu mais importante do que a graça de Deus? Quando eu sigo a lei, eu estou dizendo que através de eu seguir a lei, eu tenho méritos. Então eu tenho méritos, eu tenho direito do favor de Deus? Será isso? Eu tenho direito a essa graça do favor de Deus? Porque eu sigo a lei, então eu tenho méritos. Pedro está falando assim, por que nós vamos botar um jugo, uma cerviz sobre os gentios, que nós mesmos judeus, não aguentamos, não cumprimos. Nem os 10 mandamentos nós conseguimos guardar. Pedro, na verdade, está dizendo aqui que eu não posso me justificar pelos meus próprios esforços, é a graça. E ponto. É a graça de Deus que me desafia, é a graça de Deus que me anima, é a graça de Deus que me levanta, é a graça de Deus que mostra para mim que mesmo eu, na minha imperfeição, na minha vulnerabilidade, Deus me ama e Deus ama você. E não é mérito meu, não é mérito seu. Ele te ama, apesar dos meus e dos seus defeitos. Deus nos ama. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não posso ser considerado justo porque eu obedeci à lei. Isso é uma dura cerviz. Isso é um jugo. E nós não conseguimos cumprir esse jugo. Nós estamos vivos hoje pela graça de Deus. Eu sou evangélico. E estou bem assim. Eu sou feliz de ser evangélico. Sou feliz de ser cristão. Porque eu compreendi que Deus um dia olhou para mim, mesmo na minha imperfeição de Richard, me amou. E disse, eu quero fazer uma aliança com você. Assim Deus fez com você. Um dia, lá, não sei quando, a gente depois pergunta para Isaías, né? Um dia Deus olhou para Isaías e falou assim, eu quero fazer uma aliança com você. Não era por causa da conta bancária dele, apesar de ter uma conta bancária na Suíça, né? Não era pelo carro dele, não era pelas posses dele, porque Deus ama a ele. Porque Deus te ama. Ele resolveu fazer uma aliança com você e comigo. Não é mérito. Pedro, nesse momento, está dizendo aqui, através do seu testemunho, da sua experiência com o Espírito Santo, que existem duas religiões aí sendo colocadas à prova. Uma é a religião que os fariseus estão tentando colocar nesse momento no meio da igreja. É a religião das obras. E outra religião que Paulo e Pedro estão pregando pelos países gentílicos, que é a religião da graça. A graça de Deus que nos mantém em pé. É a graça de Deus que nos fortalece a cada manhã. Você está aqui essa tarde, final de tarde, início de noite, pela graça do Senhor. E ponto. É a graça que alimenta você para sair daqui amanhã, entrar no seu trabalho, fazer o seu serviço, servir ao Senhor, fazer diferenças ali. E ali, a graça alimenta a você para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É essa graça que ganhou ao meu e ao seu coração um dia e nos renovou e nos fortaleceu. Paulo e Barnabé, na verdade, começam a dizer que há uma diferença aqui. Uma coisa é a lei, é o ritualismo, e outra coisa é a graça. O rito pelo rito
O rito pelo rito em si mesmo não tem valor nenhum. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, e essa graça mostra para mim e para você que esse propósito vai dar seguimento apesar dos meus e dos seus defeitos, apesar dos meus e dos seus erros. É a salvação da graça. E aí nós temos então um terceiro momento. O terceiro momento vai do versículo de número 12 até o 13. É o testemunho de Barnabé e de Paulo. E junto com o testemunho de Barnabé e de Paulo, nós temos a segunda chave, para nós sabermos se realmente algo é bíblico e deve ser tomado como uma doutrina bíblica, para que toda a igreja aceite e cumpra. Barnabé e Paulo começam a falar o que no versículo 12? Lê comigo. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Barnabé e Paulo começam a falar sobre os frutos da missão. Pedro falou sobre a sua experiência pessoal com o Espírito Santo. Isso é importante, é uma chave. A segunda chave aqui é a questão dos frutos. Se a minha experiência pessoal com Deus não está gerando nenhum fruto, a árvore boa dá bons frutos. A árvore má vai dar maus frutos. E a árvore estéril não dá fruto nenhum. Paulo e Barnabé aqui estão falando que a ação do Espírito Santo se fez presente na primeira viagem missionária. E houveram frutos, houveram conversões, houveram curas, houveram libertações, houveram transformações de vidas e de famílias. Houveram frutos nesse momento. Isso é importante que a gente entenda. Se eu estou fazendo algo e não está gerando nenhum fruto, eu devo questionar se realmente o que eu estou fazendo é de Deus ou é meu. Porque eu, cheio de boas intenções, posso estar fazendo uma coisa muito importante, muito interessante, mas sou eu, não é Deus. Muitas vezes é um erro isso, nós queremos fazer uma coisa, nós planejamos essa coisa e apresentamos ela para que Deus abençoe porque nós vamos fazer. Ao invés de pegar aquilo, colocar diante de Deus e perguntar se é para eu fazer isso ou não. Isso é de Deus ou não é? Está dentro do teu propósito ou não está? Porque eu não quero fazer nada que não esteja dentro do teu propósito para a minha vida. Para eu não perder tempo fazendo algo que não está no projeto de Deus para a minha vida. Lá estou eu evangelizando no Alasca junto com os iglus. Aí Deus falou assim, não, mas você não é para estar lá no Alasca. Entende? Houve um momento na minha caminhada que o meu chefe nos Estados Unidos me chamou e falou assim, olha, tem uma vaga para você na Mongólia. E eu falei assim, olha, eu não sei nem qual é a língua que se fala na Mongólia. Eu não conheço a cultura da Mongólia. Eu não fui chamado para ser missionário na Mongólia. Tudo bem que tem uma vaga lá, é mais interessante até para muitas pessoas, mas para mim não serve. Eu penso nesse momento, Davi e Saul. Davi ouve o Golias dizendo, tem homem aí? Né? Você lê depois esse texto em casa. Tem gente aí para combater comigo? E aí, durante 40 dias, Golias desafia o reino de Israel, o exército de Israel. E todo o povo ouve e finge que nem esqueceu a água fervendo em casa. Vai queimar o chá. E ninguém responde. Davi chega e fala assim, não, tem homem aqui, estou aqui, em nome do Senhor Jesus, eu vou contra ti. E aí esse pessoal pega Davi e leva, Davizinho, estou falando um grande rei Davi, maravilhoso, não, Davizinho,
um jovem ainda, e leva diante de Saul e fala assim: olha, Saul, esse rapaz aqui disse que está disposto a enfrentar Golias. Saul, se você olhar o texto bíblico, ele se destaca entre os homens mais altos. Tinha os homens mais altos? Saul ficava mais alto ainda, um ombro acima. E aí, nesse momento, o que acontece? Saul fala: eu te dou a minha armadura, você vai lá, comprou a briga, pepino é teu, toma a minha armadura. O texto diz que Davi veste a armadura de Saul. Imagine, digamos aqui, eu e o Fernando. Aí eu pego minha armadura e passo para o Fernando. Aí o Fernando veste a armadura, sobrou, né? Sobrou. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Existem frutos, mas Deus quer usar você, da sua forma, com a sua armadura. Davi tenta usar que a armadura de Saul e sobra. Não dá. E aí a gente começa a perceber que Deus quer usar cada um de nós na nossa especificidade. E quando você não vem, faltou. Quando você não esteve, faltou. Deus queria usar e você não estava. A sua vida é importante dentro do corpo de Cristo Jesus. Cada um de nós somos importantes dentro do corpo de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas tudo bem, Deus pode usar outro? Pode usar outro, né? Eu não sei dirigir caminhão, mas eu posso tentar dirigir um caminhão. Vai ser um desastre. Vai que eu consigo. Mas se você é o motorista do caminhão, você sabe até estacionar em lugares que eu nunca vou estacionar nem com o meu carro. Percebe a diferença? Deus quer usar a cada um de nós e dar frutos, gerar frutos. E para que esses frutos aconteçam, tem que ser você. E é isso que Paulo e Barnabé estão falando. Houveram frutos, e esses frutos são porque o Espírito Santo estava abençoando, estava gerando frutos. E é interessante aqui, eu queria que você guardasse isso com muito carinho, porque aí nós temos então um quarto momento importante, que é Tiago falando. Tiago se levanta para falar. Atos 15, do versículo 13 ao 21. Mas lê comigo 15 em diante, olha só o que Tiago está dizendo aqui, versículo 15 em diante. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pedro falou da experiência com o Espírito Santo. Paulo e Barnabé falavam dos frutos que aconteceu na sua viagem missionária. E agora Tiago se levanta. E se você prestar atenção, depois você lê o capítulo todo em casa, por favor, leia, né? Porque vale a pena. Nós temos um dos relatos mais preciosos que nós temos da arqueologia bíblica. Quando Tiago se levanta para falar, todos se calaram. Sabe quem é esse Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, se torna o líder da igreja de Jerusalém.
Muitas vezes a Igreja Católica fala de Paulo, o primeiro Papa, né? Não. Tiago teve uma experiência pessoal com Jesus. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, que o próprio Cristo apareceu para Tiago e teve uma conversa com Tiago, tete a tete, face a face. A partir desse momento, Tiago se torna uma pessoa totalmente distinta do que era Tiago, irmão de Jesus. Tiago é um dos seguidores da visão dada agora pelo cristianismo, mais presentes. Tiago é um dos judeus guardadores da lei mais apontados como sendo uma pessoa honesta com Deus. Se dizia que Tiago tinha os joelhos tão calejados e tão duros que falavam que os joelhos de Tiago eram como os joelhos de um camelo. Quem já esteve lá, né, como é que é o camelo, como é que ele faz? Ele se ajoelha no chão. O camelo consegue se ajoelhar no chão. É interessante ver o animal. Tiago passava horas em oração. Não para que outros ouvissem e dissessem, Tiago, irmão de Jesus, né? Não, porque ele comprou a visão e realmente ele guardava isso com carinho. E agora Tiago se levanta e nos dá a terceira chave, para sabermos se uma doutrina é bíblica. É para ser guardada por toda a igreja. Existem experiências que só você vai ter com Deus. Serve para você. Não vai servir para outra pessoa. Eu acredito no Espírito Santo criativo. E que Ele trabalha comigo e com você, especificamente e singularmente. Então, essa experiência com o Espírito Santo é para você. Existem frutos que só você vai dar. Então, esses frutos estão linkados a essa experiência com o Espírito Santo que Deus está chamando a você, vocacionando você a dar esses frutos. Então, esses frutos são da experiência que você está tendo com Deus. E agora Tiago nos dá uma terceira chave. Para eu saber se isso realmente é bíblico, tem que estar em toda a Bíblia. Tem que estar respaldado biblicamente. E Tiago não levanta para falar da sua experiência mais, porque Pedro já falou. Tiago não se levanta para falar agora dos frutos que isso pode gerar, porque Barnabé e Paulo já falaram. Tiago fala da palavra. E Tiago, nesse momento, ele levanta sobre o texto de Amós, capítulo 9. E no texto de Amós, capítulo 9, versículo 11, fala de uma experiência que Deus chamaria outros povos. E aí quem são? Gentios. Eu e você. E através desses outros povos, ele iria restaurar o templo caído de Davi. Portanto, você faz parte do projeto de Deus. Nós estamos no século 21, no ano de 2017, terminando o ano de 2017, né? Já estamos terminando. Em Genebra. Muitos de nós nem visitaram Israel, só o seu Carlos que já foi lá, né? Nunca vimos Israel, mas Deus chamou a você e a mim a fazermos parte do projeto dele de restaurar o templo caído de Davi.
E é isso que Tiago está falando nesse momento para essa igreja que está reunida, para Jerusalém que está reunido, ouvindo agora esse concílio. E ele fala: esse povo que vocês estão querendo botar uma dura cerviz, que vocês estão botando uma lei, que tem que fazer a circuncisão, que tem que haver uma mudança por causa da lei, eu estou dizendo que esse povo já foi profetizado por Amós, que esse povo seria usado para restaurar o templo caído de Davi. E aí então nós começamos a entender por que eu e você vimos a cada domingo a igreja. Porque nós vimos buscar essa revelação da palavra de Deus. Foi isso que Tiago levantou nesse momento e falou. Ele olha para o Antigo Testamento, ele olha para o profeta Amós, ele fala assim: agora eu entendi. O povo gentio faz parte desse projeto de Deus que já foi profetizado muitos anos antes do que nós estamos vivendo hoje aqui. E aí nós começamos a entender que eu e você fazemos parte de um projeto, e o projeto de Deus está acontecendo no meu e no seu dia a dia, e há um orvalho de Deus que está caindo sobre minha e sobre a sua cabeça, e esse orvalho está mantendo a minha, você firmes em meio às dificuldades, aos problemas, aos desafios que eu e você temos, mas esse orvalho de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é a graça de Deus, e nos fortalece, e nos renova, e nos dá uma nova fé, nos dá uma nova esperança, e eu olho para o meu dia a dia, não mudou, mas a graça que habita na minha vida me fez mudar, e eu sou diferente em Cristo Jesus. Eu fui pastor em uma igreja em São Paulo. Eu não passei por muitas igrejas em São Paulo, não, só por 4 igrejas, mas eu tive uma experiência muito interessante, falando sobre casais, ministrando para casais, lá em São Paulo. E um dia na minha porta, bateu assim, lá no Bom Filhole, em São Paulo, bateu na minha porta uma senhora: você aqui que mora um pastor? Eu: sim. O senhor é pastor da igreja metodista ali embaixo? Sim, sou. É o senhor que trabalha com casais? Tá bem. Eu tenho um marido que é um monstro. E eu queria fazer um curso de casais, eu posso? Pode, seu marido vai vir junto. Tem que vir os dois. Olha, nós não somos crentes. Não tem problema. Nós já fomos católicos há algum tempo atrás, mas hoje nem católicos nós somos mais. Tá bom. Posso participar do discipulado, né? Viu, apóstolo? Vai bater um assim, logo, né? Amém, né? E eu falei assim: venha, seja bem-vindo. E ele era ator. Já tinha feito umas pontas em novela, já tinha feito algumas coisas. E ele trabalhava como aquela pessoa que é o que faz a voz do galã americano, sabe? Ele põe a voz em português. O dublador. E ele veio. E começou a ouvir o discipulado. Imagino as pessoas chegando no discipulado do apóstolo lá, né? E eu começo a ouvir, e aqui eu começo a mexer. E você ouve, e você... Ih, rapaz, esse negócio é complicado. Primeiro discipulado, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Aí, um só? Eu tenho um monte. Se você só tem um, vamos trocar. Eu te dou os meus, você me devolve o seu. Ele falou assim: nós estamos casados já há uns 15 anos. Mas fazem 5 anos que nós dormimos em quarto separado. Eu: ok. E qual que é o problema? Nós vamos ter que comprar uma cama de casal. Amém. Amém. Depois de 5 anos que dormi em quartos separados. Quando estava terminando o discipulado, ele chegou para mim: pastor,
alguma coisa mudou. É? E o que mudou? Eu antes acordava todo dia de manhã, 5 horas da manhã, pegava o ônibus lotado do Butantã, ia até o centro da cidade para fazer traduções. E esse ônibus lotado, aquele calor dentro do ônibus, fora do ônibus frio, chovendo, dentro do ônibus calor, e aquele cheiro de homens com CC dentro do ônibus, aquela coisa horrível, e eu reclamava, já chegava nervoso no serviço. Quando eu chegava no serviço, encontrava meu chefe, que já estava assim, já pela hora da morte, já brigando comigo, discutindo comigo, reclamando comigo, e eu dizia assim, mas que vida ruim. Aí eu, está sendo a rotina de milhões de brasileiros, é a mesma. E agora? Agora eu acordo 5 horas da manhã, eu pego o ônibus lotado, cheio de gente dentro, aquele calor dentro do ônibus, um cheiro danado de CC lá dentro, mas eu tenho paz. Eu chego no meu serviço, encontro o mesmo chefe irritado comigo, querendo me matar, e eu sorrio. E quando isso aconteceu, eu me questionei, o que aconteceu comigo? As circunstâncias continuam as mesmas, mas eu mudei, eu sou diferente. E eu falei para ele, é Jesus que muda a gente. Nem a psicologia consegue. Já tem várias, mas não consegue. É Jesus que muda a gente. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você e que nos faz viver de uma forma diferente. As circunstâncias não mudaram, os problemas não deixaram de ter, não deixaram de haver desafios, mas eu mudei, eu vejo as coisas diferentes, porque a graça de Deus opera sobre a minha vida de tal forma, de tal maneira, que eu olho para as circunstâncias que são as mesmas e eu vejo elas diferentes. É a graça de Deus. E é isso que esses homens de Deus estão falando para nós nesse capítulo 15. Que essa graça mudou tudo isso. E é essa graça que está mudando a mim e a você. E essa graça é porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E essa graça que vai levar a mim e a você, mesmo em meio às circunstâncias adversas, a cumprirmos o propósito de Deus que Ele tem para mim e para você. E essa graça é que me dá condições de eu encontrar o mesmo chefe ranzinza com problemas e sorrir. É isso que Deus muda. E é isso que Tiago, então, trazendo essa terceira e última chave, que é a mais importante, porque eu posso ter muitas experiências, eu posso pensar que tem muitos frutos, mas se isso não for respaldado pela Bíblia, não serve de nada, amado. É a palavra de Deus que vai alimentar a mim e a você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir sertanejo, né? Que é bom. Não é ouvir samba, mas ouvir a palavra de Deus. E é isso que transforma a nossa vida. Essa graça. E nós lemos então, eu fiz questão de ler com vocês, a carta, a epístola que foi então enviada para a Antioquia. Antioquia estava aguardando a chegada, então, qual é a resolução do concílio de Jerusalém? Então, eles sentam e escrevem essa epístola que nós lemos aqui, do versículo 22 em diante, e aí nós temos, então, a decisão episcopal, a decisão do colégio dos apóstolos, a decisão da liderança dos líderes dessa igreja, e a decisão é, vivamos a graça. Vivamos essa graça. E eu queria deixar essa palavra para você essa noite, justamente nessa visão.
que vivamos essa graça. Que tenhamos coragem em dizer que eu e você não somos perfeitos, mas essa graça está trabalhando comigo e com você, e apesar das minhas imperfeições, Deus tem me usado e tem usado a você. E essa graça é aquilo que a gente viu no Salmo 130, né, que o orvalho vem pela manhã e vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, e esse orvalho irriga a minha vida, a secura da minha vida, porque eu tenho sede de Deus, você tem sede de Deus, nós temos sede da graça desse Deus que nos alimenta e nos fortalece, porque se não fosse essa graça, eu não estaria aqui, e nem você. Porque essa graça é que nos fortalece. Por isso nós lemos a palavra de Deus todo domingo, e nós lemos a palavra todo domingo, e nós queremos ouvir mais, e nós queremos aprender mais. Por isso a gente quer para o discipulado, já faz a fila lá para fazer o discipulado com o apóstolo. Por isso nós queremos aprender, queremos crescer, porque essa graça vai me fortalecendo, e eu vou ser diferente. Não porque eu agora vou ter olhos claros, vou usar lentes de contato. Mas porque essa graça fortaleceu a mim e a você. Essa graça nos renovou. E essa graça faz a diferença. Portanto, a gente pode entender nesse momento que eu preciso ter a minha experiência com o Espírito Santo. Dessa experiência com o Espírito Santo tem que gerar frutos. Tem que haver frutos, porque a árvore boa dá bons frutos. Mas se isso não estiver na palavra, não serve de nada, é apenas uma experiência. Para ser cristão, eu não preciso me tornar judeu. Eu não preciso ser judeu. Eu preciso ser cristão. Deus está chamando a nossa igreja, a igreja do século 21, eu estou falando agora, para fazermos diferença. Para sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. E através dessa graça, aonde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está morando, aonde você está visitando, naquele lugar, Deus vai usar você para fazer a diferença, para mudar as coisas, para transformar. Porque eu e você fazemos parte daquilo que Tiago disse aqui. Fomos chamados a restaurar o templo caído de Davi. Eu faço parte dessa história. Você faz parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Deus tem uma história comigo e com você. Eu quero ter um momento de oração com você.